Nos ecossistemas em equilíbrio, o tamanho das populações mantém-se mais ou menos constante ao longo do tempo. Alterações no tamanho das populações podem determinar alterações em outras populações que com ela coexistam, provocando desequilíbrio ecológico. Vamos estudar agora ecologia de populações. Para entendermos ecologia de populações, estudaremos primeiramente as principais características de uma população, que é a densidade e o potencial biótico. A densidade corresponde ao número de indivíduos de uma população em determinada área ou volume. O crescimento de uma população depende de dois conjuntos de fatores. Um que contribua para o aumento da densidade, que fazem parte a taxa de natalidade e imigração. Quando a taxa de natalidade é alta e a de mortalidade é baixa, a população está crescendo. E o outro que contribui para a diminuição da densidade formada pelas taxas de mortalidade e de emigração. Quando a taxa de mortalidade é mais alta do que a taxa de natalidade, a população está diminuindo. Agora vamos falar do potencial biótico. O potencial biótico de uma população corresponde à sua capacidade potencial para aumentar o número de indivíduos em condições ideais, sem que nada os impeça de crescer. Mas na natureza não acontece bem assim, não é verdade? O tamanho das populações não cresce indefinidamente, elas permanecem constantes. Isso acontece devido a um conjunto de fatores que se opõem ao potencial biótico chamado de resistência ambiental. Quando uma população inicia a sua colonização no ambiente propício ao seu desenvolvimento, observamos o crescimento lento inicialmente porque há poucos indivíduos. À medida que aumenta o número de indivíduos, a taxa de reprodução também aumenta, ocorrendo um rápido crescimento de população. Se não houvesse fatores de resistência do meio, o crescimento seria exponencial, representado pelo seu potencial biótico. No entanto, à medida que a população cresce, a resistência do meio aumenta, reduzindo o crescimento populacional. Imaginemos uma população de coelhos que cresce indefinidamente. Não haverá alimento suficiente para todos. Consequentemente, com a escassez de alimento, gerado pelo aumento exponencial da população, acarretará a diminuição da população. Isso ocorre até que se estabeleça um equilíbrio entre a resistência ambiental e o potencial biótico. Neste momento, temos uma população cujo tamanho é o máximo para aquele ambiente em função da resistência do meio, mas claro que pode ocorrer oscilações em torno deste tamanho máximo. Então, a população de coelhos não crescerá como representado pela curva 1 de forma exponencial, já que haverá escassez de alimento, resistência do meio, controlando o número, a densidade populacional representado pela curva 2. Compreendidos estes conceitos, agora saberemos quais fatores regulam o tamanho da população. E nós já estudamos esses fatores no tópico Relações Ecológicas. O primeiro deles é a competição interespecífica. A competição, ela determina a densidade da população em determinado local, como, por exemplo, disputa por território. A territorialidade ajuda, portanto, a evitar a superpopulação, pois determina um espaço mínimo por casal ou por grupo de indivíduos. A competição intraespecífica pode determinar o controle da densidade das populações que estão interagindo ou mesmo levar à extinção de uma delas. Mas as populações distintas, elas têm que possuir nichos ecológicos semelhantes. No caso de levar à extinção de uma das populações, observamos o princípio de Gauss. De acordo com o princípio, duas espécies podem ter o mesmo hábitat, mas não podem ocupar o mesmo nicho ecológico por muito tempo. Observamos o paramécio azul, que tem um nicho ecológico semelhante ao do paramécio verde, vivendo no mesmo ambiente em um determinado tempo. Quando as duas coexistem, o paramécio azul levará à extinção do paramécio verde, ou seja, quando duas espécies têm nichos ecológicos semelhantes convivem por muito tempo no mesmo ambiente, haverá a exclusão de uma delas. A predação é a relação entre predadores e presa.
em comunidades estáveis, evolui de modo a estabelecer equilíbrio entre as populações envolvidas. A população de predadores pode determinar a densidade da população de presas e vice-versa. Vamos observar este fato neste gráfico demonstrado no slide. Observamos que a população de ratos presa controla a população de predadores cobra e vice-versa. O aumento na população da presa proporciona um aumento da população do predador. Se esse predador aumenta demais, consome presas demais, diminui-se a população de presas. Consequentemente, sem alimento, diminui a população de predadores. E assim o gráfico fica flutuando em equilíbrio. Parasitismo. Os parasitas são geralmente mais específicos que os predadores na obtenção de alimento. Enquanto os predadores podem procurar várias outras fontes de alimento, quando uma das populações de presa é reduzida, os parasitas geralmente se instalam apenas em uma ou em poucas espécies. E essa característica, inclusive, é importante para o estudo de controle de pragas. Os parasitas, ao parasitarem, ao viverem no seu hospedeiro, eles diminuem a qualidade de vida, o que pode interferir, inclusive, na reprodução dos indivíduos. E dependendo do grau do parasitismo e da saúde do hospedeiro, pode levá-lo à morte, controlando assim a população de hospedeiro. Consequentemente, com a morte do hospedeiro, haverá um controle na população dos parasitas. E você, já leu ou sabe exemplificar algum caso de controle populacional de pragas? Vá ao CIGAR, lá haverá um estudo de caso no qual você deverá interpretar.